Olá, bem-vindo, você que está ouvindo esse podcast. Deixa eu me apresentar, eu me chamo Eduardo Braga. Você encontra a gente lá no Instagram, no @empretecendocast, no Twitter como empretecendocc, e você pode mandar também o seu e-mail para nós aqui do podcast através do empretecendocast@gmail.com. Olha, já deu pau aqui no microfone, já não sei o que é que eu tô fazendo da minha vida. Já começa o podcast cansado, mas eu quero agradecer pra vocês o engajamento no Instagram, o engajamento nos compartilhamentos. Vocês estão compartilhando muito as postagens do Empretecendo e eu tô muito feliz, obviamente, de tá dando continuidade a esse projeto e poder contar com a participação de vocês, né, que estão sempre do meu lado, estão sempre fazendo acontecer. E se isso tá acontecendo aqui, pode ter certeza que é porque você tá ajudando a acontecer. Menino, eu fui olhar agora como é que chama? Nas configurações lá do alcance do podcast e vi que tem gente me ouvindo de Pernambuco. Olha só. Sou aqui do Ceará, vou alcançar esse Nordeste, quiçá o Brasil, hein? Então eu queria começar o episódio de hoje agradecendo pelo engajamento, pela forma como vocês estão ouvindo, lembrando que nós estamos disponíveis não só no Spotify, mas no Google Podcast. Você pode escolher aí qual stream você quer nos ouvir, em qual deles você quer ouvir. Se você não tem ainda um stream, você pode ouvir pelo Anchor, ou Anchor, não sei, meu inglês não é bom, mas o link tá sempre lá nas nossas redes sociais. Peraí que um carro tá alarmando. Peraí, o que tá acontecendo? É aquilo, né? Improviso do home office. Tô em casa e realmente tinha um carro alarmando lá fora. Pessoal, é o seguinte, eu preciso comunicar algo pra vocês. Além de agradecer o engajamento, eu preciso dizer pra vocês que, assim, sempre que vocês quiserem militância de verdade vindo de mim, me procurem no YouTube, porque eu tô lá, Eduardo Braga, tô lá militando o tempo inteiro. Quando eu escolhi fazer esse podcast, eu quis abrir pra vocês uma aba da minha vida que não tava aberta ainda, que tava fechada. Obviamente, se não tava aberta, tava fechada, é isso. Então, eu quis trazer pra cá uma forma de nos encontrarmos de uma forma mais próxima. Então, se você quer me ver militando pra valer, você vai lá no canal Eduardo Braga, tô lá militando desde 2016, tá? O fato de eu escolher o nome Empretecendo não vai acabar com o racismo no Brasil. Vocês sabem que não vai. O nome Empretecendo é só para dar identidade para esse espaço, para esse veículo de comunicação. Tô falando isso porque às vezes as pessoas pensam que militar é a mesma coisa que lacrar, sabe? Lacrar o tempo inteiro. E eu não acho que é. Lacração é outra coisa, militância é algo sério, merece respeito. E eu mesmo acho que está aqui já nesse canal, nesse podcast. Quando eu falo canal, vocês vão entender canal de comunicação. Só estar aqui pra mim já é um ato de militância. O estar aqui é ocupar um lugar que é meu, que é nosso, que é teu, minha irmã. Então, não me levem a mal, não levem também pro lado da militância soft. Ele tá militante soft, não é isso. É porque eu acho que eu quis separar mesmo por partes. É como se fosse uma gaveta onde eu coloco ali um organizador. E se você quer me ver militando, meu bem, você vai me ver lá no YouTube, tá? Você olha na minha cara, a gente faz assim essa conversa e aí você me vê lá. E outra coisa, às vezes as pessoas ficam esperando que a gente fale sempre sobre militância, sempre sobre racismo. Olha pra gente e pensa assim, eu acho que eu vou fazer Eduardo problematizar aquilo. Não que eu não vá fazer o recorte de raça sempre que eu achar necessário, porque eu vou fazer. Inclusive nas minhas indicações, vocês vão ver esse recorte de raça. Mas eu queria deixar isso aí evidente pra vocês. Nós convivemos numa sociedade muito plural. E nós somos plurais. Eu estar aqui já é trazer um pouco dessa diversidade que eu sou, diversidade que nós somos, né? Porque eu não tô aqui falando só por mim, tô aqui falando por muitos. Então, basicamente, esse é o nosso recadinho e o tema do nosso episódio de hoje é quarentena sem pirar. E aí, como é que vocês estão passando essa quarentena? Vamos começar assim, da forma como a gente foi noticiado, né? Eu, por exemplo, tava lá vendo uma rede social, Twitter, quando eu descobri que as aulas estavam suspensas em São Paulo, em Brasília, e eu pensei, poxa, então a coisa tá séria. Chegou no Brasil, porque quando a gente começou a ouvir falar de coronavírus, não era algo tão nosso, assim, não estava tão próximo da gente. Então a gente não imaginava que, eu pelo menos, vou ser bem sincero, tá? Tô falando aqui por mim, agora sou eu, não são muitos. Eu, sinceramente, não achei que nós fôssemos agora pra uma quarentena. Quando eu fiquei sabendo, eu pensei, meu Deus, já tá aqui no Brasil, a coisa tá acontecendo, o que vou fazer? Nesse mesmo dia que eu soube dessa notícia, no Twitter, fui dar a minha aula lá, conversei com os alunos, um aluno tossiu perto de mim, meu olho quase salta da caixa ocular, olhando para aquele aluno e pensando nos dados que eu tinha lido no Twitter, mas eu não achei que a gente fosse entrar de quarentena aqui no Ceará. E aí, pouco tempo depois, aliás, 2 dias depois,
se eu não estiver enganado. Aqui no Ceará, a quarentena foi decretada dia 18 de março. Então nós já passamos de um mês, estamos quase entrando para os 2 meses de quarentena aqui no estado do Ceará, coisa que eu jamais na minha cabeça pensei que ia acontecer. E a gente foi pego de surpresa, assim, sabe? As aulas serão suspensas, e agora o que a gente vai fazer? Que saudade de acordar e não ter uma pandemia no mundo, né? Meu Deus, que delícia. A nossa rotina mudou muito, né? Eu falo enquanto professor, mas eu não falo só da minha rotina profissional. A minha rotina profissional tá um caos, tá? Não pensem que professores não estão trabalhando nesse período, porque eu venho aqui desmentir esse boato. A gente tá trabalhando, sei lá, 3, 4 vezes mais. Eu, no 5º dia, já tava lá todo... Meu Deus, eu desejo a minha sala de aula. Você não tem ideia. No 5º dia, eu já tava desistindo de dar aula, de tão complexo que é essa questão da aula remota, né? E assim, eu falo que eu já tenho um certo contato com essas tecnologias. Já trabalhava com YouTube, como youtuber, já trabalhava produzindo conteúdo, então pra mim, essa questão de adaptar-se com um meio tecnológico não foi um problema. A questão é a dedicação. Porque enquanto a gente está em sala de aula, por exemplo, que eu planejo uma aula, né? Que deixa eu explicar para vocês, o professor não entra na sala sem planejar, não sei se vocês sabem, a gente planeja tudo, e aí quando a gente planeja aquela aula, tem um horário de planejamento, a gente vai executar aquela aula. Aqui, na quarentena, no home office, é muito diferente, porque pelo menos pra mim. Porque quando eu tô planejando, eu já tô pensando na forma de executar. Se, por exemplo, eu tô planejando, eu tô gravando áudio, eu tô gravando vídeo no meu horário de planejamento. Porque no meu horário de aula, seguindo o horário da escola, eu preciso estar disponível ali, 100% disponível para os alunos. Então, eu não posso pensar em planejar naquele horário, em pensar em executar outra coisa naquele horário, porque eu tenho que estar 100% disponível. Mas, como eu disse, não mudou só a nossa rotina de trabalho, não. Mudou também a nossa rotina de vida, pelo menos a minha. E a de vocês? Me conta aí, comenta aí no Instagram. Vocês têm essa opção de comentar lá no Instagram do Empretecendo Cast. Diz pra mim como é que tá a rotina de vocês, porque a minha mudou completamente, não só a questão do trabalho, a forma de trabalho, mas a questão de rotina mesmo, porque eu sinto que nós precisamos nos organizar ainda mais para poder gerenciar essas horas em casa, porque você tá em casa, mas você não tá de férias, não é? E você tem que cuidar também não só da sua rotina de trabalho, nem da sua rotina de casa, do dia a dia. Você tem que cuidar também do que acontece na sua cabeça, pra gente não pirar. Como diz o tema do podcast, quarentena sem pirar. A gente tende, no começo, a entrar em pânico. Eu, quando soube, gente, eu tava a pessoa louca, né? Corri pra farmácia, cheguei lá, não tinha mais luva, não tinha mais máscara, não tinha mais álcool em gel. E aí eu falei, é isso, estamos no fim, vou ligar pra minha mãe, agradecer a minha existência. Obrigado, Deus, o teu filho tá pronto, me recebe. Foi mais ou menos assim que eu reagi, porque no impacto a gente fica... Eu, pelo menos, fiquei muito desnorteado, fiquei em pânico. Tanto é que um dia antes da gente entrar de quarentena, eu conversei abertamente com os alunos, falei pra eles, assim, por alto, o que poderia acontecer, né? Não causei pânico, não, só falei a verdade, com cuidado, um pouquinho de cuidado, que são crianças, né? Se a gente, adulto, tô beirando os 30, meu Deus, velho, deixa eu tomar até um gole d'água por conta disso. Se a gente, velho, caquético, se sente pressionado, se sente em pânico, eu imagino como fica a cabeça de uma criança que sabe das reais possibilidades do coronavírus, do que ele pode fazer. Então eu acabei poupando, eu falei só das formas de prevenção, mas naquele dia, naquela aula, eu já saí de lá em pânico. E uma coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa viver todos esses sentimentos. Eu não posso guardar no meu bolso se eu tô com raiva, eu preciso sentir essa raiva. Se eu tô triste, eu preciso sentir essa tristeza. Claro, sem deixar que tudo isso tome conta da situação. Agora começou a chover, então se você ouvir algum barulho de chuva, é isso. Estamos felizes no Ceará. Sempre que chove a gente fica feliz. É relaxante chuva, então colabora aqui para a nossa pauta de hoje. Então a gente precisa viver a fundo esses sentimentos, mas não pode deixar que o medo tome conta da situação, porque senão a gente acaba se desesperando mesmo, sabe? E eu acho que esse é um bom conselho para começar a pensar e repensar as nossas atitudes cotidianas durante a quarentena. Eu tenho falado muito a respeito disso, né? Nas minhas redes sociais. Respeite o seu espaço. Respeite o seu tempo. Ah, porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Tem trocentos cursos pra fazer, cursos disso, curso daquilo. Aprenda a se tornar um super saiyajin na quarentena. Quer dizer, sempre tem alguma coisa pra alguém te indicar, porque você precisa ser produtivo. Não pode ser improdutivo durante a quarentena. E eu vou ser sincero com vocês, pra mim isso é uma linha bem tênue. Tem que ser produtivo, mas também precisa respeitar o seu tempo. Se você não conseguiu executar aquele trabalho como você gostaria de executar, respeite o seu tempo. Você não está de férias. Você está vivendo numa quarentena.
quarentena, é uma pandemia. Eu nunca vivi isso, você nunca viveu isso. Então é algo extremamente novo pra gente, pra nossa cabeça, pro nosso coração. O momento é de respeitar a você. Respeite o que você tá vivendo, viva com intensidade. É como eu tenho dito, é uma linha tênue. Tem que ser produtivo, Eduardo? Tem que ser produtivo. Mas não pode ultrapassar aquilo onde você tá inserido. Se nós estamos vivendo uma quarentena, não precisa você ficar se cobrando o tempo inteiro pra fazer isso ou aquilo. Porque ciclano fez tantos cursos durante a quarentena, aprendeu inglês, aprendeu francês, aprendeu coreano durante a quarentena. Se você conseguir, tudo ótimo, mas se você não conseguir, também não tem problema nenhum. O que eu tenho dito é que você precisa respeitar o seu tempo. Por exemplo, eu sei que eu trabalho todos os dias de segunda a sexta. Não, na quinta eu tenho folga, coisa boa. Na quinta e na terça de manhã. Se eu trabalho dentro desses horários, eu preciso me organizar para estar trabalhando dentro desses horários. Depois disso, eu não trabalho. Tô falando isso porque quem é professor vai me entender. Nós estamos trabalhando, 3, 4 vezes mais. Eu recebo mensagem de aluno de pai, dia de domingo, feriado, meia-noite. Outro dia eu acordei e tinha um áudio de um aluno de 2 horas da manhã. Quase infartei, 7 horas da manhã eu já infartei, já ia infartando ouvindo esse áudio, que o aluno não podia esperar das 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, pra me mandar o áudio, me mandou 2 da manhã. Então a gente precisa se policiar pra respeitar esse tempo, tanto no sentido de também não tô dizendo que você vai viver de camisola, viver de pijama porque tá na quarentena. Calma, aprenda a lidar com as coisas, a gente vai passar bastante tempo nesse período ainda. É uma verdade difícil de engolir, mas é uma verdade. Então você precisa respeitar esse seu tempo e ser produtivo na medida do possível, tá? Uma coisa que eu tenho feito que me faz pensar, sobreviver nessa quarentena, sem pirar, é realizar atividades que me dão muito prazer. O que será que te dá prazer? Tô falando do prazer, aquela coisa que você sente, sabe? Eu falei outro dia do bolo, um ouvinte foi lá e catou o bolo. Então sinta o que eu tô querendo falar agora. Perceba, descubra, realize atividades que te dão prazer. Descubra o que é isso, aproveita esse tempo para se descobrir, para se redescobrir, para se compreender. O que te faz bem? Eu sei o que me faz bem. Eu gosto de assistir série, eu gosto de produzir conteúdo. Mas vai ter dias, por exemplo, que eu não vou querer produzir conteúdo, que eu não vou conseguir, não vou estar com cabeça para produzir conteúdo. Então eu acabo respeitando o meu tempo. É disso que eu falo, é uma linha tênue, é equilíbrio. Se eu consigo realizar minhas atividades que dão prazer, sem me cobrar bastante sobre isso, por conta disso, tá tudo certo. Realize as atividades que te dão prazer. Eu escuto muita música, assisto filme, assisto série. Eu sou o louco dos reality shows, então eu tô aproveitando para zerar esses reality shows. Eu tô amando estar em casa assistindo reality show. Na primeira semana eu confesso pra vocês que me deu um certo desespero, não sabia como lidar com a questão do tempo. Eu saía respondendo todo mundo toda hora, eu não conseguia lidar mesmo, controlar, gerenciar a questão do tempo. Com o passar dos dias da quarentena, eu comecei já a me permitir outras coisas. Por exemplo, no horário do almoço, desliga os dados móveis, porque senão alguém vai te mandar mensagem. Ou então ativa o WhatsApp automático, né? Tem um aplicativo na loja de aplicativos que faz isso. Então é se respeitar. Eu tô aprendendo a lidar com isso. Se você me perguntar assim, Eduardo, tá sendo fácil? Não tá sendo fácil, tá sendo muito difícil. Eu acho que tá sendo difícil para todo mundo. E eu sempre reitero, eu estou ocupando uma posição de privilégio nesse momento, porque eu tô conseguindo trabalhar de casa, fazer o trabalho remoto. E eu sei que tem muita gente desempregada. E eu sei também que tem muita gente que foi acometida pela pandemia porque não pode sair de casa, é autônomo, enfim. Então, assim, como eu disse, eu estou num lugar de privilégio. E eu acho que isso também é um excelente exercício para pensar, para repensar a quarentena. É sentar com você mesmo, gente, meditar, escolhe uma playlist daquelas de efeito sonoro e se descobre, e pensa e respira fundo. Acho que são pequenas atitudes que nos ajudam a compreender melhor quem nós somos. Outra coisa que eu acho que pode ser muito interessante para vocês é o que eu tô tentando fazer. Eu estou tentando me informar só o suficiente, sabe? Já disse no outro podcast que nem era esse o tema do podcast, mas eu tô tentando me informar apenas aquilo que eu acho que é necessário eu saber. Porque às vezes muitas mensagens são gatilhos. Eu tenho tentado me poupar de algumas coisas, por isso eu só me informo o suficiente. Porque você nem pode se informar muito também sobre, eu acho, né, na minha opinião.
pra você não pensar só naquilo, pra você não, sei lá, ficar bitolado. Eu mesmo fico tentando não ler muito sobre. Eu leio só no final do dia, tem um horáriozinho, sei lá, de meia hora, que eu tiro pra ler as informações importantes nos portais oficiais. Nada de fake news de Facebook, de WhatsApp. Procure se informar através de portais oficiais e também você não pode deixar de se informar porque aí você se torna um alienado e não é isso que nós queremos em plena pandemia, né? Se estiver acontecendo quarentena na sua cidade, o ideal é que você respeite essa quarentena, leve a sério, porque eu fico muito triste de observar que aqui na cidade onde eu tô, por exemplo, eu sinto que as pessoas ainda não entenderam que a gente tá de quarentena. Eu sinto que talvez eles realmente pensem que é só uma gripe, que é coisa pouca, que vai passar. Isso porque aqui nós só temos na minha cidade 8 pessoas confirmadas, então para eles é só algo assim, né? Vai passar. Temos um óbito de um senhor, mas aí sempre que a gente fala desse óbito, alguém vai lá e diz assim, mas era um senhor, já tinha muitas... Gente, toda vida importa, cada vida importa. Se você não tá preocupado em perder alguém, sinto muito, eu tô muito preocupado. Eu acho que a coisa que mais me faz beirar a piração durante a quarentena é pensar nisso. Então, tente não pensar muito a respeito disso, mas respeite a quarentena, leve a sério, a seriedade que merece ter. Foque na sua sobrevivência e na sobrevivência das pessoas ao seu redor. É importante demais. Eu não sei o que se passa na cabeça dessa galera. E aqui, gente, vou fazer um parêntese. Eu não tô falando de quem, por exemplo, tá na fila da lotérica, porque esses dias eu precisei ir ao supermercado e eu vi quando a pessoa falou assim, mas a culpa disso tudo é dessas pessoas que ficam se aglomerando ali na lotérica. Se não fosse elas, a gente já tinha saído. E aqui eu vi essa pessoa muito nervosa, porque aqui o nosso governador pensou, já falou um pouco, não deu certeza, mas falou que pode ser que as medidas se tornem um pouco mais duras nas próximas semanas. Inclusive ele pensou em lockdown, né, que é diferente da quarentena. Na quarentena a gente tá ali, é uma quarentena, como é que eu posso dizer, voluntária, você decide se quer ficar em casa, e no lockdown não, lockdown é tudo fechado, só sai pra uma emergência. E aí eu vi essa pessoa reclamando, o governador vai fazer lockdown por causa dessas pessoas que estão nas lotéricas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se você não precisa do auxílio emergencial, agradeça muito a Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão naquelas filas, elas precisam. Porque eu não sei que ser humano, em sã consciência, deixaria de deitar na sua cama, de passar a noite em casa, para ir para a fila das casas lotéricas, porque precisa receber o auxílio. Então, as pessoas que estão ali, para mim, na minha cabeça, elas estão ali porque precisam. E outra coisa, parem de culpar essas pessoas, porque a culpa não é delas. Eu gravei um vídeo sobre o auxílio emergencial, tá lá no meu canal, vocês podem procurar, Eduardo Braga, no YouTube. E nesse vídeo eu gravei com informações preliminares, informações divulgadas pelo próprio governo. E aí nas informações desse vídeo que eu gravei, eu disse que não ia ter aglomeração, porque o governo ia pensar numa estratégia de montar um calendário bem específico para evitar as aglomerações. E olha isso. E olha o que é que nós temos. Eu vejo fotos de filas quilométricas de pessoas agrupadas, aglomeradas. E se tem se tem um grupo social que está afetado por essa pandemia, são as pessoas que estão dentro desses grupos que precisam receber o auxílio emergencial. Então não as culpem. Se você consegue ficar em casa, leva a sério, meu povo. Eu fico realmente bem triste quando eu percebo até pessoas próximas de mim que acabam desrespeitando a quarentena porque querem, sei lá, tomar uma cerveja, assistir uma live. Gente, é a nossa vida que tá em jogo. Então, se você pode ficar em casa, fique em casa, criatura. Tem uma pessoa que deu feedback do episódio passado, que eu falei assim, aquieta essa raba, mas é isso, aquieta esse rabo em casa e pensa no futuro, não pensa no agora, não pensa no futuro. Foca na sobrevivência. Nós estamos em plena pandemia, meu Deus do céu. Meu Deus, eu não sei o que é que eu faço. Nossa. Sei o que eu faço para as pessoas saberem que essa droga é uma droga, meu Deus. Esse foi o nosso papo sobre pirar, sobre não pirar na quarentena, na verdade. E agora a gente vai pro nosso quadro Plurais. Menino, deixa eu falar dessa vinheta. Eu passei, sei lá, 3 horas gravando Plurais, nananana. Vocês gostaram? Eu achei muito cafona, muito brega, amei, como aquariano que eu sou. Cafonagem, breguice, eu amo.
E eu amei essa vinheta. Vamos lá, nesse quadro chamado Plurais, eu vou trazer pra vocês indicações de, sei lá, revistas, Instagram, perfil no Instagram, filme, canal no YouTube, o que eu achar interessante pra vocês relacionado ao episódio, eu vou trazer. Vou fazer uma técnica de indicação, sanduíche, que vai ser assim, eu vou indicar... Vou fazer uma indicação comfort, e uma com um pouco de gatilho, talvez, e outra Maravigold. Então vai ser assim, ó. A primeira é, assistam The Circo Brasil. Meu povo, vocês sabem que eu sou o louco do reality, né? E eu amei com todas as forças esse reality show. Achei tudo, achei tendência. Foquem no Dumaresque e Marina. Foca nessas duas manas que vocês não vão se arrepender. Essa aqui é a minha primeira indicação de hoje. A segunda já tem a ver com o que a gente está conversando aqui, que é o coronavírus. Vejam as lives do Átila. Lá no YouTube vocês vão encontrar ele como Átila e Amarino. Eu falei Amarino, aí Amarino. E no Instagram vocês vão ver... Vocês vão encontrar ele no @oatila, O-A-T-I-L-A. Ele é um doutor em ciências, biólogo, né? Ele trabalha com divulgação científica. E esse cara tem feito umas lives no YouTube que eu vou te contar. Excelentes, não tenho nem palavras. Assim, eu acho que ele foi das pessoas, dos estudiosos, dos cientistas, que nos ajudaram a compreender melhor. Inclusive, eu falo isso, eu acho que ajudou também ao governo compreender melhor essa pandemia. E ele faz lives falando sobre, comparando os países, fazendo um recorte, porque aqui no Brasil, por exemplo, a diversidade é tão grande, social, cultural, nessa diversidade regional, que ele faz esses recortes por estado. A última live que ele lançou, eu assisti agora há pouco, inclusive, foi uma live sobre o lockdown. Ele lançou domingo, dia 3 de maio. Esse cara tem feito um trabalho incrível de divulgação científica e eu acho que vale super a pena que vocês acompanhem o trabalho dele, tá? Essa daqui era a minha dica que pode conter gatilho, porque assim, o cara, ele disseca o coronavírus. Então, tem coisas que você precisa saber, porque eu disse não é bom, não é interessante que você viva alienado, tá? A gente já tem muitos alienados aqui no Brasil, vocês sabem do que eu tô falando. E ele trata isso da maneira científica. Ele traz o viés científico. Acho super interessante, acho super bacana vocês irem lá conferir o trabalho dele, tá? A minha terceira e última, hoje eu tô muito indicador. Eu vou pedir pra vocês seguirem a Jaqueline Góes. Vocês já ouviram falar na Jaqueline Góes? A Jaqueline Góes é biomédica, professora, doutora em patologia e foi uma das responsáveis por sequenciar os primeiros genomas do coronavírus no Brasil. Ela é uma mulher negra. Ela posta sempre sobre a pandemia, ela fala de assuntos voltados para essa questão de saúde e ciência de uma forma muito didática. Então eu queria muito que vocês fossem lá. No Instagram dela é doutora Jaqueline Góes, eu vou dizer para vocês letra a letra, ó. DRAJAQUELINEGOES. Doutora Jaqueline Góes. Sigam-na no Instagram, porque o futuro é preto. É só isso que eu tenho pra dizer nesse Plurais de hoje. O futuro é preto. É assim que eu quero encerrar esse quadro. Vamos agora pro Nós por Vozes. Olha, é o seguinte, tô carente de vocês no e-mail do Empretecendo, viu? Mande seu e-mail pro empretecendocast@gmail.com. Manda, meu povo. Manda seu dilema amoroso. Fala do seu amigo talarica. Conta a situação engraçada que você já viveu. Fala da sua amiga falsa, do seu amigo falso. Peça conselho pra mãe Diná, porque a gente tá aqui pra opinar. Nós iremos opinar na sua vida. Que é o que eu sei fazer de melhor, é opinar na vida dos outros. E assim, nós não recebemos ainda e-mail, estou carente de e-mail, por isso eu tô dizendo, mandem e-mail pro Empretecendo. Eu perguntei lá no Instagram o que as pessoas estão fazendo para não surtar na quarentena. E elas responderam o seguinte, ó, vou ler algumas das respostas para vocês, tá? É legal que vocês escutem, porque isso aqui, essa resposta dessas pessoas, pode ser muito útil para a maioria de vocês que não estão sem ideia do que fazer durante a quarentena para não surtar. E eu vou trazer aqui algumas, tá? Vou começar pela Elke Jefferson. O @ElqueJefferson respondeu assim: estou lendo muito sobre Umbanda e com muita leitura hoje sou umbandista. Olha aí. Temos uma pessoa que descobriu uma religião, um viés religioso, durante a quarentena. Quer dizer, esperança.
Muito bom, Elke Jefferson. Muito obrigado pela sua participação. Próximo ouvinte, não me sinto muito na rádio, é o Erlânio Caetano. O Erlânio Caetano é um amor, ele vai estar aqui em algum dos podcasts. Tem um pauta já, talvez ele apareça nos próximos episódios, que eu tenho um pauta pra gente discutir. Ele respondeu assim, ó: tenho produzido minha obra de ficção científica. Tá bom pra você, querido? Tá usando o tempo da quarentena pra fabricar uma ficção científica? Quando for lançar, já quero um autografado, eu quero de graça, tá? Não quero comprar. Lido livros e praticamente zerado a Netflix. Caramba, não posso, não tenho ainda essa autonomia de dizer que tô zerando. Mas tem momentos no dia que não me dá vontade de fazer. Aí vem as paranoias. Mas logo me levanto, escuto uma música boa pra relaxar e tudo isso passa. Gente, esse é o segredo, que a gente não vai estar 100% o tempo inteiro pensando em coisas boas, em flores, em arco-íris. Não, a gente vai ter um momento aí que a gente vai decair, vai surtar, tá tudo bem. É procurar fazer o que gosta, procurar fazer o que faz bem. É isso, por hoje é só. Acabou o nosso episódio de hoje e eu queria saber de você que tá aí do outro lado me ouvindo, o que você tem feito durante a quarentena pra não pirar? Porque eu tenho feito muita coisa, tenho trabalhado bastante, tenho assistido muitas séries, os nossos colegas ouvintes aqui também têm feito muita coisa pelo jeito, tem gente até escrevendo livro, não é isso? Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. No Instagram é EmpretecendoCast. No Twitter é EmpretecendoC. E não esquece de mandar o seu e-mail para o empretecendocast@gmail.com. Muito obrigado por nos ouvir. Por nos ouvir não, porque eu tô sozinho. Muito obrigado por me ouvir até aqui. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Vem que tem mais. Até lá. Fui!